Boa noite, irmãos. Graças a Deus por nos reunir mais um momento. Apenas dando um aviso, na segunda-feira, as irmãs, nós estaremos reunidos aqui às 7h30, se assim o Senhor permitir, para termos um momento de comunhão específico com as mulheres, tá bom? Que o Senhor possa já ir falando a todos os corações. Vamos abrir em Jó capítulo 42. Jó capítulo 42, vamos ler dos versos 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar e entregar ao Senhor esse momento. Pai, obrigado por este momento aqui reunido, Senhor. Confiamos a Ti, Tua palavra, e pedimos ao Senhor que venha interpretar para nós, Senhor. Traduza em palavras, Senhor, vivas, que penetram o nosso coração. Obrigado por este período, Senhor, que o Senhor nos tem permitido nos reunirmos juntos aqui para contemplarmos Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado, nos tem permitido ver em Tua palavra, Senhor. Uma luz sempre crescente, uma luz que supre tudo que nós precisamos para caminhar contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos falar. Obrigado porque há um céu aberto para nós, conquistado por Teu amado Filho. Obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor encontre nessa noite um terreno preparado para receber a semente da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, após todo esse período, que temos considerado juntos, desse maravilhoso trabalho do Senhor na vida de Jó, agora nós chegamos então na parte final do livro, no último capítulo, aquilo que iniciou como um pequeno encargo se tornou uma consideração bem detida nesse livro, Teve capítulos que nós vimos versículo por versículo, e particularmente não me recordo de ter pulado grandes porções desse livro. Nós pudemos considerar, pelo menos fazer a leitura corporativa, nós fizemos, e pudemos recolher algumas coisas, procurando sempre ver além da história. Nós procuramos sempre recolher princípios espirituais dos tratos de Deus conosco e também percebermos como o agir do Senhor se relaciona com a nossa resposta. Nós vemos isso por todo o livro de Jó. E nós vimos então coisas tremendas, princípios espirituais que sem dúvida abriram para nós muito da nossa relação com o Senhor. Digo isso a partir da minha vida, que poder me debruçar em cima desse livro de Jó foi para mim ajuda espiritual, algo tremendo, algo sem dúvida grandioso. Então nós chegamos nesse capítulo 42, e os irmãos podem perceber na própria disposição do livro, quando olharem para ele aí, que dos versos 1 a 6, a escrita ainda é em forma de poema. Percebe na própria escrita, na estrutura da escrita? E a partir do versículo 7, então, até o versículo 17, que é o último desse capítulo, retorna-se então para o que nós chamamos de narrativa ou prosa. E nós vemos então, dos versos 1 a 6, o final, de acordo com o livro de Jó, o final desse maravilhoso poema, que somente Deus poderia escrever algo assim.
Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que nós somos o poema de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O Senhor criou algo que não havia antes, que segundo Efésios é o novo homem de uma nova criação, e esse novo homem é o poema de Deus. Irmãos, através do livro de Jó, nós vemos como Deus escreve o seu poema, e nós vimos então que o Senhor escreve esse poema de uma maneira bastante aproximada das nossas vidas. Nós vimos que o trabalho da cruz, por exemplo, não é algo místico, né? O trabalho da cruz envolve todas as circunstâncias da nossa vida, mas a palavra de Deus. É assim que Deus quebranta-nos, é assim que Deus trata a nossa vida, é com o trabalho da cruz. Então o trabalho da cruz não é um conceito, o trabalho da cruz não é algo distante, o trabalho da cruz é tudo que cerca a nossa vida, todos os arranjos de Deus, mais a sua preciosa palavra que temos recebido. É assim que Deus forma caráter, porque a chave que abre o livro de Jó é plena filiação ou maturidade espiritual. Então, irmãos, nós vimos que o foco desse livro é Cristo formado em nós. Nós já somos filhos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E isso escreveu João na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2. Essa expressão, semelhantes a Ele, é a expressão que resume o trabalho do Senhor nas nossas vidas. O Senhor sempre procurará o seu filho. Sempre a pergunta de Deus é: o quanto de Cristo há? É isso que importa para Deus. A medida de Deus em tudo que somos e fazemos sempre é: aonde está o meu filho? Aquele que é o filho do seu amor, aonde ele tem todo o seu prazer e continua tendo. Isso não mudou. Quando o Senhor olha para a sua igreja, Ele mede tudo a partir disso. Aonde está o filho do meu amor? Essa é a medida sempre de Deus, irmãos. Então que nós possamos não tratar, irmãos, e eu gostaria de iniciar esse momento dizendo isso, todo esse caminho que fizemos no livro de Jó, que nós possamos não tratar como meras teorias, que de fato nós possamos levar tudo isso que vimos a sério. Há um clamor urgente por toda a Escritura, não é específico do livro de Jó, sem dúvida há uma peculiaridade no que diz respeito a Jó, mas há um clamor por toda a Escritura, por maturidade espiritual. A vida cristã, ela não termina com o novo nascimento, com perdão de pecados, com aquilo que o Senhor fez por nós, não, ela começa aí. Essa é a base de tudo, esse é o fundamento de tudo, mas não termina aí. Não podemos nos acomodar, precisamos responder aos trabalhos do Senhor na nossa vida. Há um desenvolvimento necessário que tem implicações, irmãos, tanto no presente quanto no porvir, aquilo que temos entendido ser o reino que o Senhor há de instituir. Então, maturidade espiritual tem implicações com o reino e num campo mais largo com o eterno propósito de Deus, porque todas as coisas estão conectadas com o eterno propósito que Deus tem estabelecido no seu coração. Irmãos, nós precisamos tomar uma decisão diante do Senhor. Pelo que será regido nossas vidas? Nós vamos viver vidas para nós mesmos? Nós vamos, então, nos apropriar apenas, de um apenas aqui muito grande, com aquilo que Deus fez por nós e não vamos desenvolver nossa salvação? Será que não vamos cooperar com Deus com aquilo que Ele tem no coração dele? Irmãos, já tem e haverá implicações disso, e nós precisamos levar isso muito a sério. Então, irmãos, Deus tem uma expectativa no seu coração, e às vezes nós achamos que tudo é para nós. Esse é o problema por trás do livro de Jó, o tal do ego, né?
o egocentrismo, tudo é para nós. O Senhor nos salvou, Ele nos perdoou, nós não vamos mais para o inferno, não perdemos mais a salvação, está consumado, eu sou dele, ele é meu. Irmão, isso é verdade? Graças a Deus, isso é verdade, inabalável, é o fundamento de tudo. Mas, irmãos, isso não é tudo. Nós não podemos negligenciar o chamado de Deus para uma vida que cresce em maturidade, não como um fim. Maturidade não é um ponto que você atinge e acabou. Maturidade é algo em desenvolvimento constante. Esse processo que nós vimos no livro de Jó, ele é um processo que será experimentado por nós em intensidades, em profundidades cada vez maiores. Compreende? Por isso que quando Paulo escreve Filipenses capítulo 3, versículo 10, ali ele está preso, ele já havia vivido um longo tempo de vida com o Senhor. Não há ninguém que pode dizer que Paulo não era maduro ali, pela vida dele, pelos seus escritos, pelas altas revelações que ele recebeu, pelo caráter de Cristo formado nele, não há dúvida disso. Mas no versículo 10 ele como que entra, já disse para os irmãos, porque esse é o sentimento que a gente tem, é como se ele estivesse entrando pelos portais eternos, dizendo, para o conhecer. Porque, irmãos, maturidade não é um assunto estático. Nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar conhecendo, crescendo em conhecer as glórias do nosso Senhor Jesus. É isso que nós vamos fazer na eternidade. Irmãos, não há nada mais precioso do que isso. Talvez os nossos corações ainda não consigam alcançar isso. Talvez nós ainda não entendemos a dimensão maravilhosa do que são essas palavras que acabei de dizer. Mas, irmãos, nós entraremos na eternidade e conheceremos aquele que nos amou e aquele a quem nós temos aprendido a amar, os afetos têm sido capturados. Nós o veremos e caminharemos em plenitude de conhecimento dele mais e mais e mais, porque ele é rico e inesgotável. Essa é a perspectiva da eternidade. Então, irmãos, para que não haja frustração, não pense em maturidade como um ponto. Pense em maturidade como algo sempre em desenvolvimento. E o Senhor irá passar conosco em níveis cada vez maiores, tratando as áreas cada vez mais sutis que envolvem a nossa vida. Então há um anseio do Espírito por maturidade espiritual, não como um fim em si mesmo. Não é ser maduro simplesmente, o assunto termina aí, mas porque maturidade espiritual está ligada com o propósito que Deus tem estabelecido no seu coração. Compreende? Maturidade nos seus filhos é a expressão da formação de Cristo em nós. Isso é maturidade espiritual. O reino, irmãos, é a expressão desses filhos maduros, aonde Cristo será visto neles, e aonde eles cooperarão com o Senhor no seu reino, reinarão com Ele. Isso é a esfera do reino. Então perceba que tudo está conectado com um propósito. Irmãos, isso que nós estamos falando não é teoria, é o que nós estamos vivendo e o que está se aproximando de nós. Amém, irmãos? A iminente vinda do nosso Senhor e o seu governo que será estabelecido nessa terra. Aonde está o nosso coração? Num governo terreno que melhorará as coisas? Aonde está o seu coração, irmãos? Num salvador político? Irmãos, a nossa salvação já veio e está vindo. Ele reina e reinará para todo sempre. O seu trono é trono sempiterno. O seu domínio é pelos séculos dos séculos. Jamais terá fim. O que acontece neste mundo aqui não abala o trono do Senhor. Ele continua sentado no trono e governando todas as coisas. A história já está escrita. O Cordeiro de Deus já tomou o livro. O leão da tribo de Judá, ele já tomou o livro, já desatou os selos. A história está acontecendo. E o final dela nós já sabemos, irmão. Sabe qual é? Todas as coisas trazidas a Ele. Irmãos, não há perspectiva mais maravilhosa do que essa. Que o Senhor possa apreender o nosso coração com relação a isso. Então, irmãos, dos versículos 1 a 6, nós temos então a resposta de Jó
ao segundo movimento. Lembra que o Senhor deu 2 voltas com ele? Uma primeira que teve uma resposta, do capítulo 38 a 40, Jó dá uma resposta. Depois nós temos o segundo, que vai a segundo movimento, que vai até o final do capítulo 41, e agora nós temos a segunda resposta. Então, para que os irmãos possam anotar e levar para considerar os pés do Senhor, eu procurei sempre resumir um princípio ou uma frase em um ou mais versos que resumem a consideração em questão, para que os irmãos possam meditar diante do Senhor. O que nós vamos colocar aqui está permeado por todas as Escrituras. Por isso eu vou me deter, irmãos, em colocar o princípio, a expressão ali que o Senhor me chamou a atenção, e os irmãos mesmo depois poderão considerar os pés do Senhor, e espero que façam isso para a própria ajuda e crescimento diante do Senhor. Então os irmãos podem colocar assim: a resposta de Jó, capítulo 42, versos 1 a 6. Aí os irmãos colocam ponto 1 então. E esse ponto 1 será o verso 1. Tão curtinho, né? Então respondeu Jó ao Senhor. Irmãos, eu já disse esse princípio aqui muitas e muitas vezes, mas para o fechamento desse livro nós não poderíamos deixar de relembrar esse princípio. E qual o princípio nós temos nesse versículo 1? Princípio, ou seja, não muda. Todas as vezes que o Senhor faz um movimento conosco, Ele aguarda uma resposta. Esse é o princípio do versículo 1. Todas as vezes que o Senhor fala algo, todas as vezes que Ele se revela, todas as vezes que Ele lança luz com relação a quem nós somos, o que Ele espera? Uma resposta nossa. Sem uma resposta nossa, não há crescimento espiritual. Porque crescimento, maturidade espiritual não é um assunto automático. Não é Deus que vem e faz tudo. Ele poderia fazer assim, mas Ele não decidiu fazer assim nos seus tratos conosco. Isso revela tanto do seu caráter maravilhoso. Ele faz um movimento e aguarda uma resposta nossa para que ele possa prosseguir, né? Isso, irmãos, é um princípio que você vai ver de Gênesis a Apocalipse. É um princípio estabelecido. Então, irmãos, vou aproximar isso. Se o Senhor tem revelado-se e revelado também algo a respeito de você, responda. Sem resposta, o resultado é estagnação espiritual. Não haverá avanço. Esse é o motivo porque muitos cristãos passam anos e anos, 10, 20, 30, 40 anos, e são cristãos que não amadureceram. São como crianças, velhos cronologicamente, mas crianças, com marcas de infantilidade espiritual. Por quê? Porque ouviram a palavra do Senhor e não acolheram, não responderam, não apegaram ela com fé. Então, o resultado de uma vida que não responde a Deus é estagnação espiritual, perda de visão, perda de capacidade de ir após o Senhor. Tudo isso nós já ouvimos aqui. Então, esse é o princípio que abre essa resposta de Jó, um princípio imutável, né? Segundo, então, podem colocar o versículo 2. Olha o que diz o versículo 2. São lições que Jó aprendeu após esse processo, né, do Senhor na vida dele. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que palavra maravilhosa, né, irmão? Somente o trabalho da cruz na vida de uma pessoa pode fazê-la proferir palavras assim, né? Com realidade, com genuidade, né? Então, eu gostaria de colocar dessa forma. Podem anotar assim: Deus tudo pode. 2 pontos. Deus tudo pode. 2 pontos. Ele levará a cabo o seu propósito.
Está vendo essa palavra que na nossa tradução aí aparece como planos, no versículo 2? Está vendo aí? Versículo 2, a palavra planos. Se você consultar os manuscritos mais antigos, a palavra que aparece aí é propósito no singular. Então, Deus levará a cabo o seu propósito. Irmãos, qual é o propósito de Deus? Que o seu Filho tenha a preeminência em todas as coisas. Todas as coisas serão cheias com Cristo e trazidas a Ele. Ele é o centro de tudo, Ele é o foco. E esse verso nos diz que Deus pode fazer isso e que Ele levará a cabo o seu propósito. Então, deixem Jó aberto, vamos comigo a Romanos 8, conhecemos bem, mas eu gostaria de ler esses versos para lançar luz nesse ponto. Romanos capítulo 8, verso 28 em diante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Palavra que lá aparece nos manuscritos mais antigos, né? Propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Até o versículo 30 então. Então veja que todas essas palavras estão no passado. Por quê? Porque Deus tudo pode. Ele levou já, e agora está levando na história, né? Ele levará a cabo o seu propósito eterno, que nunca mudou, irmãos. O propósito eterno de Deus nunca mudou, é sempre o mesmo, foi estabelecido na eternidade e será conduzido para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, podem colocar o versículo 3, diz assim, Jó 42, 3. Se algum irmão porventura não conseguir acompanhar as anotações, faça um sinal que eu paro, tá, irmãos? Não é nosso intuito ser apressado. Versículo 3. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então aqui nós temos mais uma marca de uma vida que está avançando em maturidade com o Senhor. Sabe qual é essa marca? O reconhecimento da limitação do seu conhecimento. O reconhecimento da limitação do seu conhecimento. Uma vida que tem avançado em maturidade com o Senhor é uma vida que avançará cada vez mais em humildade diante do Senhor, em reconhecimento da limitação do seu conhecimento ante a quem Deus é e ao que Ele está fazendo. Irmãos, nós não teremos mesmo respostas para tudo. Nós não teremos. Nós vamos aprender a confiar no Senhor e saber que Ele está regendo todas as coisas de acordo com o seu propósito. Esse é o fundamento sobre o qual o nosso coração deve descansar. E uma vida que avança em maturidade, irmãos, quando nós somos novos na fé, né? Somos ainda crianças, nós fazemos muitas indagações, muitas perguntas, mas na medida que nós vamos avançando com o Senhor, nós vamos aprendendo a descansar nele, a descansar naquilo que Ele nos tem dado como porção, a descansar no que Ele é e no que Ele está fazendo. Então nós paramos com tantas perguntas. Não estou dizendo parar de contemplar o Senhor. Percebe o que eu estou querendo dizer, irmãos? O que eu quero dizer é que a nossa relação com o Senhor não depende mais de até onde vai o meu saber. É mais uma questão de se apegar com fé. Compreende o que eu quero dizer? Então esse é um princípio que pode ser expandido por muitas outras considerações, e eu deixo aí como registro também, nesse verso 3, Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Nós já consideramos esse texto recentemente, né?
Romanos 11, 33 a 36. Verso 4. Então será o quarto ponto, apenas o versículo 4 também. Vamos procurar extrair uma lição aí. Verso 4. Olha como Jó, irmãos, está bem diferente após esses tratos do Senhor, né? Antes Jó chamava o Senhor ao seu tribunal e queria fazer então colocar diante dele os seus argumentos. A minha causa eu já tenho montada, né? Que o Senhor venha, que o Todo-Poderoso venha ao meu tribunal. Mas agora o coração de Jó é mudado. E ele não está mais com essa disposição diante do Senhor. É um coração completamente diferente. Então nós vamos ver algo aqui. Olha o que diz o verso 4. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Qual lição então, irmãos, que nós vamos ver aqui também como marca de uma vida que tem avançado em maturidade? Um coração ensinável. Tanto que nós temos falado a respeito disso, né, irmãos? Um coração que aprende, um coração de discípulo, né? Um coração ensinável. Esse é um requisito para avanço em maturidade diante do Senhor. E aqui também gostaria de deixar um texto que já consideramos, portanto vocês podem levar para casa e ler aos pés do Senhor. Isaías 50, versos 4 a 11. Um dos cânticos do servo, né? Que em primeiro lugar aplica-se ao Senhor, que é o servo dos servos, mas também tem implicações também a nós. Quinto ponto, apenas o versículo 5. Diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, que verso precioso, né? Nós poderíamos aplicar de tantas formas. Parece que o que está por trás aqui era que antes era um conhecimento de segunda mão, né? Um conhecimento só de ouvir de alguém, talvez. Mas agora não, agora os olhos foi aberto. Agora eu tenho visão. Então como que nós vamos colocar esse verso? Uma visão adequada de quem Deus é. Assim que nós vamos colocar. Uma visão adequada de quem Deus é. E eu vou unir o sexto ponto com esse, os irmãos vão entender por quê, e nós vamos a um texto que vai mostrar esses dois pontos juntos. Esse ponto que eu acabei de colocar, uma visão adequada de quem Deus é, e como sexto ponto então, que é o versículo 6, sexto ponto então, versículo 6. Os irmãos podem colocar assim: uma visão adequada de si mesmo, que é consequência da primeira. Se nós vamos vendo a Deus melhor, crescendo no conhecimento do Senhor, nós também vamos tendo uma visão adequada de quem nós somos, né, irmãos? E esse é um tremendo trato do Senhor. Na tua luz, nós vemos a luz. Salmo capítulo 36, verso 9, se não me engano, né? Então deixa aí já o registro desse texto também. E nós vamos a Isaías capítulo 6. Deixem Jó aberto, irmãos, para nós podermos voltar com mais rapidez. Isaías capítulo 6, muito conhecido também. Não vou abordar o contexto, né, irmãos? O contexto relacionado a esse capítulo 6 é tremendo, tem várias implicações também, mas eu vou procurar ser focado para que possamos caminhar um pouco mais. Então, Isaías 6, verso 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi, tá vendo? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos,
Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Parece claro, né? Os 2 pontos que coloquei. Eu vi o Senhor, ai de mim. Irmãos, uma vida que avança com o Senhor crescentemente é uma vida que enxerga melhor o Senhor e também enxerga as debilidades e fraquezas que habitam em si próprio. Como muitas vezes nos achamos bons, né? Somos tão grandes, né? Tão inflados, olhamos para outros e julgamos. Ah, irmãos, quando o Senhor começa a avançar conosco, o nosso coração ele é mudado. E tem tantas implicações relacionadas a isso. Apenas para o registro, para os irmãos poderem ler esse capítulo 6 depois, eu vou citar então 4 pontos a respeito desse capítulo 6 de Isaías, onde 2 já citei, mas eu vou citar mais 2, para ficar bem organizado então. 4 pontos em Isaías 6, podem colocar assim. Primeiro ponto, versos 1 a 4. Uma visão de quem Deus é. Isso está dentro de Jó, tá, irmãos? Não saímos de Jó, não. É dentro daquele ponto. Segundo ponto, versículo 5. Essa expressão aí, ai de mim. Então podem colocar uma visão a respeito de si próprio. Terceiro ponto, versos 6 e 7. Depois os irmãos podem ler, né, e considerar em casa. Versos 6 e 7. Coloquem assim, uma visão da cruz. Porque o que vai acontecer aqui? Isaías vai ter uma visão do Senhor, né, da glória do Senhor. Ele, como consequência, vai ter uma visão de si mesmo, ai de mim. Mas depois ele vai ver uma brasa viva que é tirada do altar com uma tenaz e toca em Isaías. O que nós estamos falando, irmãos? Das provisões da cruz, da obra do nosso Senhor, né? Graças a Deus não termina no ai de mim. Todas as vezes que nós vemos nossa debilidade, nós vemos que Deus é capaz de supri-las. O Senhor, Ele dispôs para nós a provisão da obra do nosso Senhor Jesus. Então é essa visão da cruz que vemos aí. E para finalizar, o versículo 8, podemos colocar uma como consequência da outra, né, irmãos? E o versículo 8, então, os irmãos podem colocar assim: uma visão das necessidades de Deus. Então olha o quadro. Eu vejo o Senhor, eu vejo a mim próprio, eu vejo que há provisão para mim em Cristo. E agora o que poderia acontecer? Nós enxergamos que Deus tem necessidades. E quais são as necessidades, irmãos? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós passamos a ser um cooperador com Deus. Está vendo? A ordem não pode ser invertida, irmãos. É essa ordem que precisa acontecer, crescente, crescente, crescente na nossa experiência, né? Então retornemos para Jó. Eu ainda preciso colocar algo nesse versículo 6. Ainda está cedo, eu posso caminhar um pouco mais com os irmãos. Está vendo essa palavra que aparece no versículo 6 aí, abomino? Está vendo ela aí? Encontrou? Abomino. Ela é uma palavra muito forte no hebraico. Ela é usada 66 vezes no Antigo Testamento. E 25 vezes, 25 ocorrências dessas 66, significa duas coisas. É isso que os irmãos precisam guardar. Abomino significa duas coisas. Certo?
Por um lado, desprezo, e por outro lado, idolatria. Então os irmãos podem colocar facilmente assim: abomino é igual a desprezo e idolatria. É que os irmãos tenham aí minimamente para considerar. Irmãos, após esse trabalho da cruz na vida de Jó, após o Senhor ter avançado com ele, chegado nesse ponto com ele, agora ele reconhece que ele é um idólatra. Ele é alguém que era egocentrado. Aquilo que ele era e principalmente o que ele fazia, as suas obras, agora são levadas ao pó. Porque essas coisas se tornaram para ele um objeto de idolatria. Irmãos, há um irmão que já disse certa vez que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E isso é uma verdade, irmãos. Às vezes achamos que idolatria está ligado apenas com imagens de escultura, né? Mas quanta idolatria ainda há no nosso coração com relação a nós mesmos. E o Senhor quer tratar isso. Ele não quer tratar apenas a idolatria externa. Claro que o Senhor vai tratar isso, e graças a Deus por isso. Mas Ele também quer tratar a idolatria do nosso coração, né? Então Jó aqui ele diz: me abomino, ligando essa palavra desprezo, né? Lá no primeiro movimento, no capítulo 40, ele vê que ele é alguém de pouca importância, mas agora ele se despreza, ele vê que ele não é nada, né? Então, irmãos, para finalizar essa expressão aí, finalizar esse verso, né? Essa expressão aí, pó e cinza, tá vendo aí? Pó e cinza. Essa mesma expressão, ela vai ser usada no capítulo 30, verso 19. Depois os irmãos podem ver isso. E qual o contexto do capítulo 30? O contexto do capítulo 30 é a autopiedade. Qual a aplicação disso, irmãos? Por que eu estou trazendo esse detalhe? Lembra, nós estamos interessados em princípios, né? Nós estamos interessados a ver além da história, interpretar isso para nós. Qual o sentido disso? Jó lá estava num contexto de autopiedade, e lá ele fala que Deus o havia reduzido ao pó e à cinza, mas aquilo não era verdade. Às vezes em nossa autopiedade nós achamos que o Senhor nos levou ao lugar mais baixo já, que nós já estamos no lugar adequado, né? Que já somos maduros, já somos pó e cinza, não há mais nada para o Senhor nos reduzir, né? Mas isso não era verdade. Quando nós olhamos o capítulo 29, 30 e 31, nós vemos que isso não era verdade com relação a Jó. Mas agora sim, Jó poderia dizer isso com realidade, né? Ele se arrependia no pó e na cinza. Então, na primeira ocorrência, num contexto de autopiedade, cuidado com a autopiedade, irmãos, ela nos engana, ela nos faz achar que nós já estamos no pó e na cinza. Só fala de uma autopiedade claramente expressa, né? Mas que o Senhor nos ajude a poder dizer essas palavras com realidade, com genuinidade, e só poderá ser assim, mediante o trabalho da cruz nas nossas vidas. Não há atalho, irmãos, não há atalho, né? Então agora chegamos no capítulo 42, versículo 7, e os irmãos verão então que agora a forma de escrita muda, tá vendo aí? Só os irmãos olharem que há uma coluna mais estreita, né, que é a poesia, e agora há uma coluna mais larga, né, que é escrita em forma de narrativa. E aqui também nós vamos procurar colher alguns princípios também para a nossa consideração. Então os irmãos coloquem assim, né, um outro título aí: narrativa, versos 42, 7 a 17. Lembre-se, essa história aconteceu de fato, tá? Essa história aconteceu de fato. Essa relação de Jó com seus amigos, tá? Aconteceu na história, mas nós estamos procurando ver por trás. Por isso nós fizemos uma interpretação espiritual deste livro, vendo os amigos de Jó como as faculdades da nossa alma, que isso tem uma implicação mais profunda, né, no que toca a nossa vida cristã. Então, vamos escolher o primeiro princípio aí no versículo 7. Então, coloque número 1, versículo 7.
Redobrem a força e as atenções, porque são princípios tremendos, irmãos. Então vamos ler o versículo 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz. Os irmãos lembram quem representa Elifaz? As emoções. Qual foi o primeiro amigo de Jó a se manifestar? Elifaz. Se recordam disso? Então, não perca os detalhes do livro. Elifaz foi o primeiro a se manifestar, que nós colhemos o princípio que quando a cruz começa a atuar em nós, as nossas emoções são as primeiras a reagirem. E os irmãos podem testificar que é de fato assim, né? As nossas emoções se afloram quando o Senhor começa a penetrar com sua cruz em nós. Depois, na ordem lá, vamos ainda pensar aqui, já vamos continuar no verso. Qual foi o segundo a se manifestar? Bildade, que representa a mente, né? E terceiro, nós vimos então Zofar, que representa a vontade, né? Estou colocando só para os irmãos trazerem a memória, para a gente poder fazer o fechamento, né? com mais substância. Então veja, ele faz Bildade e Zofar, 3 círculos, lembra? De debates. No último, Zofar nem tem paciência mais, porque assim é a nossa vontade, né? E nem fala nada com Jó. Mas então aqui o Senhor, ele vai exatamente nessa ordem. Então vamos escolher algo aqui. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eu quero chamar a atenção a essa expressão também, porque não dissestes de mim o que era reto. O Senhor disse isso a respeito de Elifaz, Bildade e Zofar, emoções, mente e vontade. Lembra? Então, como que nós poderíamos colocar um princípio aqui? Por que o Senhor disse essas palavras? Será que há algo por trás que possa nos ajudar? Irmãos, penso que há sim algo aqui. Os irmãos podem colocar assim: um golpe nas faculdades da nossa alma. Um golpe nas faculdades da nossa alma. E aí na frente, vou citar, irmãos, porque eu preciso explicar o que significa esse golpe nas faculdades da nossa alma, né? Então, os irmãos coloquem assim na frente: as faculdades da nossa alma, as faculdades da nossa alma, na maioria das vezes, não falarão aquilo que é reto sobre o Senhor. Vou repetir: as faculdades da nossa alma, na maioria das vezes, não falarão aquilo que é reto sobre o Senhor. Irmãos, nós testificaremos disso na nossa experiência com o Senhor, que muitas vezes nossas emoções, nossa mente, nossa vontade, elas não interpretarão o Senhor corretamente. Por isso que elas precisam aprender a serem trazidas em sujeição ao Espírito. Compreende o que eu estou querendo dizer? Jó, quando ele estava imerso na sua alma, ele disse coisas absurdas a respeito de Deus. Compreende? Por isso que o Senhor diz aqui a Elifaz e aos seus 2 amigos que eles não disseram que era reto a respeito de Jó. Irmãos, cuidado quando as suas emoções gritarem. Cuidado quando a sua mente inquiridora começar a te levar por caminhos aí tortuosos. Cuidado, liga um alerta. Cuidado com sua vontade, ela precisa ser posta sob a direção do Espírito. Então, na maioria das vezes, as faculdades da nossa alma, elas farão uma interpretação errada a respeito do Senhor e dos seus caminhos. Irmãos, isso é tremendo. Ore sobre isso. Ore sobre isso.
Cuidado com os movimentos quando sua alma estiver sendo tratada. Cuidado. Cuidado quando o Senhor aproximar seu fogo purificador e começar a aquecer. Cuidado, nós tendemos a fazer movimentos, a correr do trabalho da cruz, a seguir por direções que não são do Senhor. Então, irmãos, pude enxergar esse princípio aí pela graça do Senhor, e eu peço aos irmãos que orem a respeito disso, tá? Segundo, ainda no versículo 7, o segundo ponto aí. Eu gostaria de ressaltar essa expressão final aí do versículo 7. Como o meu servo Jó. Está vendo aí? No versículo 7, a expressão como o meu servo Jó. E eu gostaria de recolher o seguinte princípio aí: o arrependimento cancelou tudo o que aconteceu. Porque, irmãos, parece um tanto estranho o que o Senhor disse aqui, né? Que quando nós vimos todo o livro, Jó disse muitas coisas que não eram retas. Não é verdade isso? Ele falou tantas coisas absurdas a respeito do Senhor, né? Ele falou que o Senhor como que era um espreitador, falou que ele era arbitrário, né? E falou tantas outras coisas terríveis a respeito do caráter do Senhor. Mas aqui o Senhor está dizendo que aquilo que Jó disse é reto. Não é estranho? Por quê, irmãos? Porque o Senhor levou Jó a esse lugar de arrependimento, de rendição, e o Senhor cancelou aquelas palavras errôneas de Jó. Que Deus maravilhoso nós temos, irmãos. Que nós possamos experimentar isso em níveis cada vez mais profundos, de arrependimento daquilo que somos, que fazemos. Que o Senhor nos ajude. Terceiro ponto, versículo 8. É um verso que também às vezes parece que não há nada, né? Vamos procurar colher alguma coisa aqui também. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, novamente o Senhor reafirma o que havia dito em cima, né? Mas eu gostaria de ressaltar essa palavra que aparece aí, holocaustos. Ressalta essa palavra aí e vamos procurar também colher algo disso. Quando os irmãos estudam as ofertas, e mais especificamente o holocausto, sem fazermos uma aplicação direta ao nosso Senhor Jesus, né? Vamos procurar colher isso à luz das faculdades da alma, como é a linha que nós temos construído. Os irmãos vão ver que o holocausto era uma oferta ao Senhor, e o homem não tinha participação nenhuma, era algo que era oferecido inteiramente ao Senhor, certo? Uma oferta queimada, oferecida ao Senhor. Os irmãos podem caminhar por toda a Bíblia onde aparece o holocausto, os irmãos verão a mesma coisa. Então, será que há algum princípio aqui do Senhor pedir para ele juntamente com seus amigos, oferecer um holocausto, levar para Jó, para que Jó pudesse oferecer um holocausto? Será que há algum princípio também espiritual por trás disso? Então eu quero construir a linha. Antes de anotar o princípio, me ouça aqui. Acabei de dizer que as nossas faculdades da alma não interpretarão o Senhor corretamente na maioria das vezes, certo? Não perca isso. Agora, qual é o próximo passo? Já que é assim, o que nós devemos fazer com as faculdades da nossa alma? Para que nós não incorramos nesses erros que tantas vezes caímos por não ouvirmos a voz do Espírito no nosso espírito e darmos ouvido, então, à nossa alma, às faculdades da nossa alma. Irmãos, eu gostaria de colocar assim o princípio aí. Nossas faculdades precisam ser oferecidas completamente ao Senhor. Isso é traduzido pela palavra holocausto. Nossas faculdades precisam ser oferecidas completamente ao Senhor.
Vou traduzir um pouco mais isso. Quando os irmãos ainda estudam o holocausto, os irmãos verão que o que está por trás é adoração, devoção, compromisso, submissão. Olha as palavras. As faculdades da nossa alma precisam ser entregues completamente diante do Senhor, em adoração, em devoção, em compromisso, em sujeição. Está compreendendo, irmãos? Ao invés de sermos guiados por elas, nós precisamos aprender a submeter as faculdades da nossa alma ao Senhor, oferecê-las completamente a Deus e pedir que o Senhor as guie. Você está conseguindo alcançar, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Não se guie pelas faculdades da alma, ofereça-as como holocausto ao Senhor em devoção. Isso se resume, irmãos, na nossa vida, em uma vida relacional com o Senhor, uma vida de devoção, de amor, de entrega, de compromisso, de submissão ao Senhor. Então, certamente nós vamos aprender a colocar as nossas emoções no Espírito, a nossa vontade no Espírito, a nossa mente no Espírito. Compreende? Elas não são descartáveis, né? Pelo contrário, o desejo do Senhor é que aprendamos a ser guiados pelo Espírito. Então sim, teremos emoções ajustadas, sentiremos em harmonia com o Senhor, pensaremos e teremos a mente do Senhor, e agiremos, colocaremos nossa vontade em cooperação com a vontade do Senhor. Compreende, irmãos? Isso é possível. Qual o caminho para isso? Oferecer nossas faculdades diante do Senhor. Então está aí mais um princípio, que às vezes nós passamos por esse verso e achamos que não há nada, né? Mas há algo mais aqui ainda. Quarto ponto. Ainda tenho tempo, né? Então vamos caminhar mais um pouquinho. Quarto ponto. Podem colocar assim, dos versos 8, parte B, até o versículo 10. Quando a gente fala 8, parte B, é a segunda parte do versículo, tá, irmãos? Para não complicar. Segunda parte do versículo até o versículo 10. Então diz assim, vamos olhar para o verso 8 e ler até o final do versículo 10. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Agora olha o verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Será que há algo também nesse versículo 10, irmãos? Que trabalho precioso o Senhor fez em Jó. Então, os irmãos anotem assim: antes um cativo de si mesmo. Antes um cativo de si mesmo. Vírgula. Agora um cooperador com Deus. Essa palavra que aparece, essa expressão, a sorte, poderia ser traduzido como o cativeiro. Mudou o Senhor o cativeiro de Jó. Os irmãos já sabem disso, né? Então, antes Jó era cativo de si mesmo. E como nossas vidas às vezes são assim, para nós, sabe? Tudo é para nós, tudo gira em torno de nós, nada de cooperação com Deus. Mas à medida que o Senhor vai trabalhando, vai atuando sua cruz em nós, o resultado é que nós deixamos de ser egoístas e passamos a cooperar com Deus naquilo que Ele tem no seu coração. Isso é tremendo, irmãos. Isso é um caminho de maturidade com o Senhor, de cooperação com Deus. E a palavra que nós poderíamos também ressaltar aí é intercessor. Coloca entre parênteses na frente, né? Intercessor. Eu precisaria no mínimo de 30 minutos, irmãos. Então eu vou parar por aqui.
e deixarei para um próximo momento, porque nós vamos tocar em algo a respeito dessa dupla recompensa que Jó recebe aí, né? Ligando ao direito de primogenitura, e a partir daí nós vamos construir algumas coisas também, mas penso que por hora também há muito já a se considerar diante do Senhor. Irmãos, deixa eu só dizer algo, pelo rosto dos irmãos, né? Às vezes parece que aquilo que eu estou dizendo é difícil de compreender, né? Porque o texto em si, ele é um texto de difícil compreensão quando ele é olhado de maneira literal, né? É difícil de compreender. Mas, irmãos, aí está a importância de recolherem aquilo que foi falado e irem aos pés do Senhor, para que Ele torne claro para você, para que Ele possa traduzir isso para você. Essas são as impressões que eu recebi do Senhor. Mas certamente o Senhor poderá trazer as mesmas impressões com palavras diferentes a você, que às vezes há uma inabilidade também em mim, uma dificuldade minha em traduzir isso, mas isso não muda o valor dos princípios que foram falados. Então aqui eu quero, ao invés de vocês se sentirem desanimados por muitas vezes não entender, eu gostaria de encorajar os irmãos a irem aos pés do Senhor, recolherem isso que às vezes não entendeu de primeira mão aqui ouvindo, mas irem lá e em oração pedir: Senhor, abra para mim isso que o irmão trouxe lá, me faça compreender, Senhor, como isso de fato se relaciona à minha vida com o Senhor. Compreende, irmãos? Então muitas vezes nós somos uma geração que quando não entende de primeira mão desanima, se desencoraja e deixa até para lá, e com isso nós perdemos tanto, né? Então eu quero estimular, encorajar os irmãos: levem essas poucas sementes que foram plantadas nessa noite para o seu quartinho de oração, ore diante do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor deseja se revelar, irmãos. Eu creio nisso, e Ele poderá trazer isso que foi plantado em semente e fazer germinar no seu coração e produzir frutos que durarão, que permanecerão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por Tua palavra, sempre rica, Senhor. Quanto mais meditamos nela, Senhor, mais ficamos perplexos diante dela, Senhor, porque ela é o Senhor mesmo. Não há separação, Senhor. Muitas vezes nós fazemos separação, mas não há separação. Tuas palavras são espírito e são vida. Tuas palavras revelam aquilo que o Senhor mesmo é, e por isso são palavras inesgotáveis. Fonte de vida eterna temos em Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esses princípios que vemos nessa noite. Que o Senhor possa suprir as dificuldades, tanto em falar quanto também de ouvir, que temos, Senhor. E possa, Senhor, por Tua graça, bondade, fidelidade, possas ampliar nosso entendimento espiritual, Senhor. Nós nos entregamos confiados a Ti, agradecidos, porque Tu és um Deus que se revela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.